Então, hino 284. Sozinho, se quiser vir aqui na frente, venha, Antônio, quer ficar aí, fique à vontade. Duzentos e 84. Contigo esteja, vem.
pela fé eu avistei o lar em que descansarei. Mais perto sim, mais perto sim, ó, junto a ti me leva a mim, ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. A tua glória já no fim, ó meu Jesus, me leva assim, ó, me sustenta até chegar às portas do celeste lar. Mais perto sim, mais perto sim, junto a ti me leva a mim, ao céu em que meu Salvador contigo quero sem temor. Escravo arrebatado. 402. E 2. 402. Cristina gosta de sanfona, que é gostoso. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro e nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, graças só por ti viver. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero, meu Senhor, teu povo, em Deus faço caminhar. Só a ti eu mesmo me julgo, vou contigo em paz morar. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. Desde que estou aqui na terra, esperando teu voltar, preparada tão a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. 403.
Amém. Obrigado. Amém. Então, irmãos, vamos falar de Jesus. Abrem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Todos acharam? Capítulo 7 de Lucas, já vou ler. Capítulo 7. Tem o Evangelho de Mateus, é fácil, tem outros, né, o visitante. Depois Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, ele é o terceiro. Depois o quarto, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o versículo 1 diz assim: E quando concluiu todos estes discursos perante o povo, entrou ele em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, a ponto de morrer. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes um ancião dos judeus, lhe rogando que viesse a curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Bem, irmãos,
Mas para nós entender, porque quando Jesus disse assim, quando incluindo esse discurso, então a gente tem que olhar um pouco antes, no final do capítulo 6, por que Jesus antes disse. Então, voltando para trás um pouco, no 47, então Jesus estava falando para as pessoas, para a multidão. Eu não vou ler tudo, porque se for voltando para trás, a gente não adianta aqui para frente, né? Então aqui do 47 até o 49, vai falar dos fundamentos. Antes ele fala dos frutos, senão nós não vamos ler. Então ele fala no 47, porque ele falou que concluindo todos estes discursos, ao discurso anterior, penso eu, que depois que ele entrou. Aí todo aquele que vem a mim, ele fala no 47, é bom saber para o visitante. Então Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, mostrarei a quem é semelhante. Então ele está dizendo aqui no versículo 47, aquele que vai a ele, vai a Jesus, né? Vai a Jesus, sinceramente aceita ele, aceita Cristo. Então, que ouvindo a palavra de Deus. Então aí ele fala, ele vai mostrar aqui a quem é semelhante, aquele que ouve a palavra de Deus, observa bem, ela é correta. A palavra de Deus é correta, mas para muitos, por causa de muitas das religiões, muitos ensinamentos, às vezes alguns ficam em dúvida. Então todos devem observar a palavra de Deus, né? Então ele fala o resultado final, ele é semelhante ao quê? Então ele mostra e faz uma comparação sobre construção de uma casa. Então ele fala assim no 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente de água, bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra. Lá a rocha, que falou a terra, outra falaria, né? A terra, sem alicerces, na qual veio a corrente, na qual a corrente deu com ímpeto, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, se a gente prestar bem atenção, quando faz uma casa, alguém faz uma construção sem os alicerces, e outro faz com alicerces, bem reforçado. Mas depois de pronto, exteriormente, depois dela terminada, eu sei, trabalhei com certas construções em Bauru, eu reparava isso, né? Quem sabia como é que porque ela estava fundada, como é que estava o alicerce. Então você olha na casa, as duas são tudo bonitas, igual. Mas só quem construiu sabe em que ela foi construída, se ela tem um alicerce bom ou não. Então aqui ele está falando, primeiro no versículo 48, aquele que edificou a sua casa, a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo mesmo. Então aí o que ele faz? Ele vai crescer na graça, ele vai crescer no conhecimento. Aí ele não vai abalar com o vento de doutrina, quando vem as águas da doutrina, que da doutrina que corre por aí, tem muitas. Então ele é comparado o conhecimento. Então o nosso conhecimento, no que está baseado, fundado no que? Em Cristo. Nosso conhecimento, a nossa fé. Então ele cavou, abriu bem fundo, quer dizer que está aprofundado na palavra de Deus. Nós não estamos aprofundados o nosso conhecimento na palavra de homens.
Então, e pôs os alicerces sobre a rocha. Aquela rocha aqui que ele está dizendo, a rocha é Cristo. Se nós tivermos com nossa fé fundada em Cristo Jesus, então nós não vamos cair, achar que ir para outro fundamento. Aí vem as diversidades da vida. A tempestade que ele fala, da tempestade que ele usa aqui, é a diversidade da vida. Vem muitos, e vem forte. Então, se o cristão ele tiver com a sua fé, o seu conhecimento bem baseado, reforçado na palavra de Deus, não é na igreja. Aquele que estiver formado, confiando na igreja, ele está com a fé rasa. Ele tem que estar, se ele está numa igreja verdadeira, mas a fé dele não é na igreja. A igreja somos nós somos todos falhos, fracos. Então cada um está com uma fé bem funda, na rocha. Tem uns que têm mais conhecimento, outros têm menos. Então, claro, ela está fundada sobre a rocha. Então, é um novo nascimento, de verdade. Então, aquela rocha é Jesus Cristo crucificado, e ele deve ser o nosso objetivo da nossa fé. Então, esse discurso que Jesus tinha acabado de falar. Agora, depois ele fala que, mas é aquele que ouve. Aquele que ouve e não pratica, ele não obedece à palavra de Deus, ele fica com dúvida, ele não obedece à palavra de Deus. Então ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra. Então, aqui o objetivo da fé dele não está em Cristo, ele está em algo. Ele tem algo fora de Cristo, que não é. E exteriormente, talvez até as obras dele exteriormente é igual a do crente verdadeiro. Então, mas interiormente, a fé dele não está em Cristo, ele está nas obras humanas. Ele está com confiança em si próprio. Ele não está confiando total na obra de Cristo. Então nós devemos estar confiando total na obra de Cristo, e as nossas obras obedecendo a palavra, praticar as boas obras. Então, na qual a corrente, ele fala aqui no final do versículo 48, ela deu naquela casa, foi um ímpeto, foi muito forte, e logo caiu a casa que somos nós. Então nós, quando recebemos vento de doutrina, as dificuldades também, que anda muito por aí, as dificuldades, nós podemos ficar assustados, acontece muito algo, mas não deve cair de desanimar de Cristo. Não desanimar, Deus não está comigo, Deus está me castigando, e começa a olhar para as dificuldades e desanima da carreira cristã. Se a nossa fé não estiver em Cristo Jesus, então é semelhante a isso. E é o que Satanás trabalha, ele faz. Quando vem algo para atrapalhar, pode ver, é Satanás que está atrapalhando. Então, Lázaro Helena Rabal de Souza está assistindo. Está com a mão para ela aí, ó. Então, também, né? Então, agora vamos ver aqui, ó. E concluiu todo esse discurso perante o povo. Entrou ele em Cafarnaum. Então ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, um oficial do exército romano, eram uns gentios. Olha como que Jesus era procurado. Muitos procuravam Jesus, atrás de milagres, atrás do pão, que Jesus fazia multiplicações de pão, outro atrás de ouvir a palavra dele. Então aí, a quem muito estimava, estava doente e a ponto de morrer. Aí, quando ele ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu a respeito de Jesus, porque a fama de Jesus corria naquela região,
inclusive chegou até aqui em nós. Só que hoje ninguém de nós, seres humanos, nós homens, tem o poder que os apóstolos tinham, quando vimos esses dias, né? Que eles tinham um poder, um poder especial. Eles tinham o dom de fazer, levantar, curar, tudo. Os apóstolos. Mas depois, agora não tem. Mas Jesus, ele cura, mas não da forma, daquele método. Então, nós oramos, pedindo a ele. Então, evidentemente, pensou que ele teria mais influência sobre Cristo, que ele era um gentio, então ele é estrangeiro, lhe rogando que viesse curar o seu servo lá. O 4, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno, quer dizer, então é digno, quem? Esse centurião, esse gentio, de que lhe conceda isto. Quiseram dar ideia para Jesus. Quando a pessoa pede algo, o outro já fala. Ou pede para o esposo, a esposa fala: vai, serve ele. A coisa é parecida, né? Então, serve isso. E a maioria das pessoas esperavam por merecimento. Então, eles achavam que ele merecia. E merecer, ninguém merece. Se for merecer, merece o quê? O mal, o inferno. Agora, por que, ele diz aqui no 5, por que eles achavam que ele merecia? Mas a oração nunca será respondida sobre a base de merecimento. Nós somos dignos, nós merecemos receber uma bênção de Deus, porque nós somos crentes, nós servimos a eles. Não merecemos nada. Pelo contrário, nós merecemos sofrer mesmo. Nós não amamos a Deus como Ele merece, como Ele é digno. Aí ele fala no 5 aqui, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então este gentio estava farto das práticas pagãs de Roma. Ele estava muito interessado no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando a pessoa ele se cansa, irmão, de tal doutrina, de tal lugar que ele está, de tal religião, que vem falando muitas coisas, muitas promessas, prometendo muito, ele cansa de ver, ele fala. Aí ele vai procurar onde é que está o Deus verdadeiro, onde que Deus está trabalhando. E Jesus foi com eles, versículo 6. Mas quando já estava perto de sua casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, lhe dizendo: Senhor, olha o que ele diz, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele disse assim, olha o que ele disse para o Senhor. Então ele disse isso, sem saber que os judeus lhe disseram ao Senhor, ele quis que Cristo soubesse que ele era um gentio, o que suportou muitas coisas, suportou muito conceito religioso, suportou muita acepção de pessoas. Por isso, então, aí no 7 fala, e por isso nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. O centurião agora ele aproxima de Cristo pessoalmente. Olha, por isso nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo, mas diz uma palavra e o meu criado sarará. Então, ele expressava aqui um nível de fé que, curiosamente, a gente vendo aqui, nem sequer igualasse a alguém de toda a Bíblia, a menos desta natureza, que Jesus mesmo depois falou sobre a fé dele. Porque também eu sou homem posto em autoridade. Ele já explicou o que ele era. Olha, quando ele falou para Jesus, não precisa vir na minha casa, ele vai falar por que é. Aí ele fala aqui, porque também eu sou homem posto em autoridade. Ele diz, que tenho soldados sobre o meu poder.
E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, e o meu servo faz isso, e ele faz. Então, ele estava dizendo para Jesus que a autoridade que ele tinha, desse centurião, então, que veio de César, muito diferente, veio de homem. Toda essa autoridade que ele tinha era de homem, e a autoridade de Jesus não era de homem, era bem diferente. De uma maneira, toda a autoridade possuída pelos, que nem os crentes, que nós hoje, a nossa autoridade, que nós falamos, a nossa palavra, a nossa garantia, que não garante quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos da salvação, quando nós falamos da Bíblia, nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos debaixo de autoridade humana, nós não estamos debaixo de autoridade de uma igreja irmã, de uma igreja que não tem uma sede, uma matriz. Então a autoridade nossa, a nossa fé com Jesus é lá em cima, é muito diferente de quem está seguindo homens. Então ele disse aqui, e também, não como o centurião, que a autoridade dele que possui, ele está falando que não é como o centurião, como se somos que depende de homens, dependemos do Senhor. Então, mas sim sobre os espíritos das trevas. Quem é? Nunca, nós, irmãos, como crente, nós não vamos dizer que nós somos superior, que nós podemos pisar nos espíritos das trevas, pisar em cabeça de Satanás, não. Nós rogamos a Deus, é Ele que faz, nós não temos direito nenhum. Então ele fala no 9 aqui, e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão, o que seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Diz isso, só Jesus louvou a fé dele, que ele teve tanta fé em Jesus que dizia assim, que não precisava de Jesus ir na casa dele, que Jesus só de longe mandasse se curava o filho, o filho dele, não precisa. É isso que ele quis dizer. Então, fé, irmão, com todos os seus resultados correspondentes, tanto negativo como positivo. A fé é o problema. A fé, tem muita gente que tem fé, mas o resultado é negativo. Não tem a fé no lugar certo. A fé precisa ter um resultado positivo, que nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos salvou e que Ele nos salva. A fé nossa não é fé em obras humanas, e nas obras de Cristo. E voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam são o servo que tinha estado enfermo. Agora a ressurreição do morto no 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi para a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, falando de Jesus. Então, depois da cura do servo do centurião, Jesus continuou. Então nós vemos aqui foi registrado aqui por Lucas. Agora o 12. E quando chegou perto da porta da cidade, quer dizer, estava por entrar na cidade, estava à porta, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Lucas capítulo 7, no versículo 12. Então, quando ele chegou perto da cidade, na porta da cidade, então levavam um defunto. E vendo, 13, e vendo o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife. Esquife é um caixão de defunto. O caixão naquele tempo não era, tem vários, mas não era igual agora. Outro fala tipo de uma maca, que carregava assim, né? Assim nos ombros, 4 pessoas, e enrolado num lençol, assim por diante, né? Uma caixa de madeira, onde deitava o defunto, em volta de uma dobra de linho, né? Com
uma equipe inteira carregando sobre os ombros, de 4 homens, e isso era o que Jesus fez, era contra a lei mosaica de tocar em algo. Ninguém poderia tocar em algo relacionado com a morte. Mas isso não se aplicou a Jesus, porque seu toque naquele defunto, naquela maca lá que ele tocou, demonstrava a derrota da morte. A morte mesma que ele consumiria na cruz do Calvário, que ele ia ressuscitar, Jesus ia vencer a morte. E os que levavam, pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Note bem, com poucas palavras, quem que faz isso hoje? Você não vê um milagre desse por ser humano, por homem. Jesus levanta muitos da cama, mas nós não vemos Jesus hoje, Deus trabalhando dessa maneira, como Jesus ele fazia. Então, os que levavam pararam o que? Na presença de Jesus, levaram esse defunto. Tudo tem que deter-se, tem que parar, até a morte, incluindo a morte, parava. Jesus dominava a morte, ele era o dono, ele era o Senhor, o Criador. Então, ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aqui está referindo, vocês estão vendo, o poder de Jesus, o poder da ressurreição, o qual usaria dentro de poucos dias que Jesus ia levantar dos mortos. Isso está em 1 Coríntios 15, 51, 55, Mateus 27, 51. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Você imagina só, você vai indo, põe isso hoje num velório, e vai indo a pessoa, está lá no velório, chega alguém lá, fosse no caso Jesus, ninguém estranhava, ele tem aquela fé que sabia que se ele chegava, o morto levantava. E chegar lá, falar: levanta, sai, e a pessoa levantar, sair. Para que isso acontecesse, saindo todo mundo correndo. Não viu isso no lugar nenhum, não vê isso. Então Jesus depois, que a cena foi impressionante. Vocês imaginam só, nós naquele tempo, vendo Jesus fazer isso. E Jesus, o povo já estava acostumado com Jesus, só via Jesus fazer isso, só ele. E todos os, 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: olha só, alguns, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ainda tem alguns que não acreditavam que era o Messias, que era Jesus. Falava profeta, olha, um grande profeta, falando que um grande, então, eles glorificavam a Deus. Tudo que Jesus fez trouxe glória a Deus. Jesus nunca trazia glória a Ele mesmo, glória a Deus, glória ao Pai. E nós também, irmãos, tudo que nós fazemos devemos glorificar a Deus. Glória a Deus, nunca receber honra e glória para si mesmo. Então aqui nós vemos aqui, quando ele disse, levantando, e um grande profeta se levantou entre nós. Ele era Deus e, portanto, o Messias. E eles não aceitaram, não compreenderam ele, não creram que ele era o Messias. Uma verdade, mas que vai além do que eles podiam imaginar, muito mais. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Olha, Jesus, como fez isso, Jesus ele veio para primeiramente o propósito, curar o pecado mortal do homem, que o homem não tinha salvação. E Jesus ele fez todas essas coisas para o povo crer. Deus usou ele, o Espírito Santo, para ele
para o povo crer, isso aí é Deus encarnado entre nós, porque isso é anormal fazer isso. Então ele viu aqui, então toda a fama dele correu para toda aquela cidade da Judéia e Jerusalém, toda a cidade circunvizinha que está em volta assim. A fama corre. E tem um ditado que se a fama boa corre, a fama ruim voa. Então nós vemos, os cristãos, nós devemos ver em nós mesmos a nossa fama, o nosso caráter, deve correr uma boa fama, um bom nome, um bom testemunho, para nós não manchar, não atrapalhar a obra de Deus na vida nossa e na vida de quem nós estamos vivendo junto, trabalhando conosco. Então, eles não sabiam quem era realmente ele. Em outras palavras, ele era o Messias. Então, aqui é o 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Então, eles contaram a João a respeito de Cristo. E a história vai, João Batista agora, 19. E João, chamando a 2 de seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Viu só? Às vezes a fé vacila, um grande que nem João. Você tem Bíblia aí, né? Se quiser uma Bíblia maior, dá uma. Certo, amém, obrigado. Então, às vezes, que não está dizendo, a nossa fé, como vemos, de Pedro vacilou, não vacilou? Mas de medo, Pedro. Ele de medo, ele falou, não conheço, ele mentiu. E nós, às vezes, que nem diz João, e João, chamando a 2 dos seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperando outro? Agora você imagina, João, o profeta, falou isso, mas agora imagina as outras pessoas. Então, até nos mais fortes, irmão, como é evidente que em João, e só um mestre que nunca saiu do caminho correto, só o mestre, Jesus Cristo, ele nunca saiu do caminho correto, mas demais todos saíram, todos falharam, só ele que não. É possível que João Batista estava perplexo, João Batista estava admirado dessas coisas, se Jesus era realmente o Messias, porque não salvou ele da prisão? Por isso que João falou, se isso aí fosse o Messias, de quem ele trabalhou, ele pregava, então salvaria eu da prisão. Então, ao 20, e quando aqueles homens chegaram junto dele quem? Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a ti a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Embora João possivelmente duvidou, só por um momento, nenhuma crítica foi feita sobre ele, como destaca aqui a resposta de Cristo, a resposta de Jesus, 21. E na mesma hora curou muito de enfermidades e males e de espíritos maus, e deu a vista a muitos cegos. Jesus fazia a obra de tudo completa, a tudo. Então nós vemos aqui, quando os discípulos de João Batista chegaram onde ele estava, eles ficaram perplexos, admirados. Eles não acreditavam em Jesus como o Messias prometido, talvez, e assim acreditaram nele, pois operava os milagres que se predisse nas Escrituras, lá em Isaías capítulo 29, versículo 18, 35, 4, 6, 61, 1, 3. O falso profeta também fará milagres assombrosos. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Fez maravilha e descer fogo, os falsos. Então, Deus permite. Então, para 22,
E respondendo Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tende visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os pobres de espírito, e pobre financeiro também, porque a Bíblia fala que dificilmente o rico se salvar, porque o rico não é difícil pregar o Evangelho para o rico, né? Quando Jesus respondeu, ele declara aqui que ele não respondeu a sua pergunta até que todos tinham recebido já a libertação. Aí ele respondeu. Então aí ele diz: foram coisas jamais que se viram, nem ouviram antes, por gerações anteriores. Aí ele diz no 23: e bem-aventurados é aquele em quem em mim não escandalizar. Ele chamou de bem-aventurado é aquele que em mim não escandalizar, quer dizer, que não acreditar. Aquele que escandaliza, o escandalismo, o fato é que a pessoa ficou escandalizada. Escandalizado, no certo sentido, quer dizer assim, ele ficou desacreditado. Quando você faz alguém se escandalizar, levou ele a desacreditar, mesmo por um momento. Então ele diz aqui, tem algum outro que fala outra palavra aí? Aqui fala que em mim não se escandalizar. Alguém lê que tiver. Motivo de tropeço. Tropeço. Escandalizar, tropeço. E vem, que também eu vi no dicionário também há faz tempo, no Aurélio, e vem desacreditar. Que se a pessoa desacredita, ele tropeça. Não há motivo de tropeçar. Então ele começa aqui a lhes admoestar levemente, bem de leve, pelas perguntas de João. E, em efeito, foi uma forma de bem-aventurança. Então, que não se achasse uma só ocasião. Jesus não queria, olha, para você não achar nenhuma ocasião de tropeço na maneira como veio Cristo. Na maneira como Cristo veio, na maneira como Jesus trabalhava, na maneira como Jesus agia, ele não queria que ninguém se escandalizasse, não queria que ninguém tropeçasse, não queria que ninguém desacreditasse. Então, Jesus fala de João o Batista, 24. E quando se foram os mensageiros de João, começou a dizer para a multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana que é agitada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas, eis que andam com vestidos preciosos e vivem em delícias, estão nos palácios dos reis. Olha, falou quem esses outros. Então vejam bem, Jesus não queria que as pessoas tivessem uma opinião equivocada sobre ele, uma opinião errada sobre ele, sobre João, aliás, por feito aquelas perguntas, e nem de Jesus. Então Jesus não queria, preocupado com João, e nós devemos agir o mesmo, não querer que alguém leve um pensamento errado de nós, de uma mensagem quando é pregada, da vez do jeito da pessoa, do nosso modo de viver, o nosso modo de falar. Então, Cristo agora elogia João como nenhum outro homem, apesar do mesmo que tenha duvidado por um instante, não foi para muito. João estava vestido de pelos de camelo, uma vestimenta rudes, enquanto os outros que andavam vestidos de preciosos e vivem em delícias, estão nos palácios dos reis. Então, se João tivesse
comprometido sua mensagem, teria anunciado a Herodes. Mas anunciou a Cristo, foi preso por Herodes. Então, por ser defensor de Cristo, ele foi preso. Se ele não fosse defensor de Cristo, ele não tinha ido preso. E hoje muitos não querem defender Cristo para a sociedade, para o amigo, para o patrão, para tudo, prefere ficar quieto. Nós devemos usar o nosso conhecimento na hora certa, irmãos. Quando o momento que for preciso defender o Evangelho de Cristo. Nós nunca devemos estar de acordo. Nunca devemos, ou um pastor, ou outro pregador, ou outro irmão, ou membro da igreja, concordar, apoiar erro, pecado, coisa do sistema do mundo. Nós devemos procurar viver a nossa vida, a nossa igreja, no sistema da Bíblia. Nós não devemos tomar parte das coisas do mundo, quiser trazer para dentro da igreja, querer participar, querer nós fazermos também como eles fazem. Nós não devemos. Então aqui no 26 diz assim: mas que saíste a ver um profeta, sim vos digo, é muito mais do que profeta. Então Jesus disse assim. Então está declarado, coloca João em uma categoria única. Até nesse momento as pessoas possivelmente tinham uma baixa opinião a respeito dele, mas não acontecia o mesmo com Deus. Eis que é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparar diante de ti o teu caminho. Esse está falando desse João, é aquele que enviou adiante de ti. Ele foi enviado antes de Jesus para preparar o caminho. Então Jesus sempre levava as pessoas a palavra de Deus. E nós também devemos levar as pessoas a palavra de Deus. Quando queremos que não levar a palavra nossa de homens, nós vamos ver a palavra de Deus. A todo momento que tiver necessidade. Então, eis que envio o meu anjo. Anjo quer dizer enviado. Estou falando de João. Diante da tua face. Aí a tua aqui está com letra maiúscula. De Jesus. Da presença da face. Diante da face de Jesus. O qual preparará diante de ti o teu caminho. Então João foi preparando o caminho. Vai vir o Messias. Foi preparando, pregando. E assim. João, o Batista, preparou o caminho para apresentar o Senhor Jesus Cristo. E nós também, irmãos, nós somos anjos. O anjo, não anjo como um anjo celestial. Nós somos enviados de Deus. Anjo quer dizer um enviado. Nós somos enviados de Deus. Quando a pessoa se converte, quando é um filho de Deus, ele é um enviado para preparar o caminho do Senhor para as pessoas. Como que nós vamos preparar o caminho? Preparar o caminho ensinando como é que se salva. Preparar a pessoa para levar a pessoa para o caminho certo. Levar a pessoa para Deus. Trazer as nossas famílias pelo caminho de Deus. Porque o caminho do mundo está ficando, o mundo está indo numa situação tão ruim que a gente não espera, não sabe o dia da manhã. Daqui a alguns anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando os cristãos vão ficando modernizando tanto, que depois vai achar que é tudo igual, não precisa mais dar um bom testemunho, eu tenho a fé em Jesus, eu sou salvo, vamos fazer de tudo. Está muito acontecendo por aí nas igrejas. As igrejas estão descambando assim, perdendo, está desenfreadas. Tem hora que não dá nem para você falar assim, nós somos batistas. Você tem muito cuidado com isso. Nós somos servos de Cristo, igreja de Cristo. O nome não interessa. Não importa o que seja o nome. Nós temos que servir a Deus. Vamos analisar as coisas. Eu quero fazer a vontade de Deus. Todos nós devemos estar unidos nesse barco. Nessa comunhão. Vamos servir a Cristo.
Vamos procurar agir pela verdade. Então vamos parar de onde eu comecei aqui, ó. Então, quando Jesus concluiu este discurso perante o povo, entrou ele em Cafarnaum. Olha esse discurso. Quando Jesus concluiu o discurso que ele vinha falando aqui, de ouvir a palavra dele, pôr em prática, não é só ficar um ouvinte esquecido. Ele ensinou que também que nós devemos estar com a nossa fé, o nosso conhecimento bem fundo na palavra dele, na rocha. O nosso conhecimento tem enraizado. Quando for uma raiz vai aprofundando, pegando água, então a árvore cresce, a planta cresce, e nós crescemos espiritualmente. O conhecimento que vem de cima, de saber bem, aí você trabalha contente, você torna animado. Eu estou fazendo a vontade de Deus, quero servir a Deus, não com perfeição, erramos muito, sabemos disso. Erra, mas cai, levanta e segue, não fica prostrado, não fique desanimado. Amém? Então que Deus abençoe a todos, irmãos, que tenha uma boa noite, um bom fim de semana. Sexta-feira, se for o culto aqui, eu já falei que o irmão Damião ele vai pregar. Então quem que vamos cantar? e 579. Eu acho que é o Ruge Forte, não é? Sim. Bom, toda vez que canta ele, eu lembro de você, que você sempre que pede, ensina, que faz tempo, não costuma muito pedir. 569. 70. 70, vai estar lá para o final. O Daniel Domingos não está aqui, pá, né?
dele.